Fala, povo de Deus, eu quero aproveitar esse momento do canal para te convidar a mergulhar comigo no Por Dentro da História, um quadro novo que eu quero trazer aqui no canal, para que a gente possa estar comentando sobre cenas, fatos embaraçosos que aconteceram na Bíblia e que volta e meia a gente vê em filmes ou em cenas, ou quando a gente lê, a gente começa a pensar e começa a meditar, mas como é que foi isso, como é que se deu? E eu convido você a mergulhar comigo agora no Por Dentro da História. Eu farei com que essa seja a casa de Deus de novo. Essa é a casa de Deus de novo. Saiam! Saiam daqui! Saiam daqui! Essa é a renovação de Israel. Tirem todas essas coisas daqui! Tirem todas essas coisas daqui e parem de zombar da casa de meu pai! Nós estamos diante de um momento em que a história relata o momento em que Jesus está indo para Jerusalém para apresentar a Deus o seu sacrifício e adorar a Deus no templo de Jerusalém. E quando ele entra no templo de Jerusalém, uma coisa que ele se depara, uma coisa que se tornou costumeira naqueles dias, mas que até para Jesus aquilo não era uma coisa normal de se ver, é que existiam cambistas, pessoas comprando, vendendo, tinha todo tipo de animais para se oferecer sacrifícios, pessoas oferecendo todo tipo de oportunidade para que quando você fosse adorar a Deus, ficasse mais fácil para que as pessoas viessem a prestar o seu sacrifício ao Senhor. Só que quando Jesus olha para aquela situação, ele não concorda com aquilo. E por olhar os cambistas e ver aquela situação, ele fica muito indignado. E o que são cambistas? Cambistas são homens são homens que trocavam, faziam a troca de câmbio de uma moeda para outra. Um exemplo disso é que se nós estamos no Brasil e vamos viajar para os Estados Unidos, obviamente que quando você não tem o real, você não compra nos Estados Unidos e você precisa, ao ir para outro país, você precisa fazer a conversão do real para o dólar. Então esses homens faziam isso, as pessoas que vinham para Jerusalém, vinham de outros países, obviamente imperava a moeda que circulava dentro de Jerusalém era a moeda romana e a moeda grega. E as pessoas precisavam fazer essa conversão para que elas pudessem fazer as suas compras costumeiras e enfim, aproveitar aquele momento das festividades da Páscoa judaica. Mas Jesus realmente ele não concorda com aquela situação por ver aquelas pessoas fazendo aquilo dentro do templo. E aqui fica um ponto interessante para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa história. O templo em que Jesus estava era considerado o templo de Herodes. Era o segundo templo a ser construído. O primeiro templo, como todos nós sabemos, foi construído por Salomão. Só que no período em que, depois que Salomão terminou de fazer a construção do templo, em que eles adoraram o Senhor, Deus se fez presente no templo, passado algum tempo, Deus permitiu que Babilônia viesse e destruísse, levasse Israel cativo, e com isso Nabucodonosor II mandou destruir o templo. Então eles passaram por um bom período, no período babilônico, sendo escravos. Só depois de um longo período do reinado de Ciro e de Dário, eles tiveram a liberação para serem repatriados em Jerusalém. Quando isso aconteceu, eles voltaram para Jerusalém e começaram a tentar reerguer o templo aonde estava fincado já a sua estrutura. Só que eles foram impedidos novamente de continuar essa construção. E passado-se um período, entrou o período agora dos romanos, onde os gregos e os romanos eles começaram a dominar. E aí Herodes ele vai aproveitar essa oportunidade, porque o templo era uma coisa muito famosa. Naquela época tinha templos grandiosíssimos, monumentos que eram construídos que faziam todo mundo ter desejo de vir para observar, analisar, enfim, apreciar. A mesma coisa aconteceu com o templo de Salomão e agora o templo de Herodes. Por que templo de Herodes? Porque Herodes viu a oportunidade, porque como era um monumento que já tinha uma estrutura já começada, só que agora Herodes vai colocar algumas coisas a mais no templo, ele vai acrescentar algumas coisas tanto estéticas quanto estruturais para que o templo ficasse ao seu gosto. Por isso é considerado o templo de Herodes, esse sendo o segundo templo. E Jesus, nós vamos observar nos 4 evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles relatam a mesma situação em que Jesus, ao ver aquela cena, ele não concorda de maneira nenhuma com aquela situação, com aquele processo que está acontecendo. Aqui em Brasília a gente costuma chamar esses locais de feira popular ou mesmo shopping center.
Então Jesus viu aquela situação e não concordando com aquilo. Nós vamos observar que João é um dos únicos dos evangelhos que faz a expressão de que menciona o fato de que Jesus, ao ver aquilo tudo, ele pega um chicote, pega algumas cordas e faz um chicote e começa a bater e a expulsar as pessoas. E detalhe, Jesus não expulsava só quem vendia ou quem comprava, mas Jesus expulsou cambistas, pessoas que estavam apenas apreciando, pessoas que estavam comprando e as pessoas que estavam vendendo. E ele literalmente bagunçou, ele derrubou tudo, colocou tudo ao chão, não permitiu que as pessoas continuassem e deixou bem claro, o Evangelho de João cita isso de uma forma bem clara, que ele expressa isso de uma forma bem evidente, que a casa era do meu pai. E ele, quando ele faz essa expressão, ele está fazendo a alusão, deixando bem claro que ele era realmente o Filho de Deus e que aquele lugar era o único lugar somente para adorar a Deus e nada mais. Então veja que Jesus ele tomou essa atitude enérgica, e se a gente parar para analisar, foi o único momento na Bíblia que nós observamos e podemos concluir que Jesus usa a força física. Realmente ele usa o seu momento mais humano para ele se expressar. Coisas que a gente não vê isso acontecer em outros momentos na Bíblia, mas esse foi um episódio único, ímpar, que Jesus usa de a sua força física para ele realmente expressar uma indignação que estava acontecendo dentro do templo. Outra coisa que é interessante a gente lembrar é que o templo reconstruído por Herodes, considerado o templo de Herodes, ele era uma profanação para os judeus, porque os judeus lembravam muito e tinham em mente sempre aquele templo, o primeiro templo que foi construído, um templo bem majestoso, um templo muito bonito, bem elegante, bem acabado, bem feito. Só que quando Herodes vai fazer essas modificações, os judeus consideram uma profanação, mas mesmo assim eles não deixam de ir para o templo adorar ao Senhor. Jesus também ele não fez críticas quanto à questão de modificações no templo. A intenção de Jesus simplesmente era ir para o templo adorar ao Senhor. E para surpresa dele, ele chega lá, em vez de prestar o seu culto, ele sai um pouco mais irritado e desnorteado, porque aquela situação não era coisa normal de se ver. E aqui entra uma questão interessante que eu gostaria que você comentasse comigo. É lícito vender coisas na igreja? Será que Jesus fez certo ao expulsar as pessoas? Será que as pessoas que compravam, que vendiam, estavam certas em fazer isso dentro do templo? Perceba que nas imagens que a gente observa, o templo era uma estrutura bem grande, bem ampla, bem feita, bem construída, e era como se fosse uma fortaleza. Ela tinha 4 torres e ali tinha alguns acessos para a guarda romana. E a gente observa que essa é uma situação em que muitas igrejas estão acostumadas, já virou rotina, principalmente aqui no Brasil, se tornou uma coisa cultural, vamos dizer assim, o povo vender e apresentar produtos dentro da igreja para vender para os próprios crentes, aproveitar o momento para se vender alguma coisa e arrecadar fundos para a igreja. Então as igrejas evangélicas, principalmente as igrejas pentecostais evangélicas em geral, todas as igrejas fazem isso, adotaram esse costume. Interessante a gente lembrar que fica uma dúvida, fica uma questão para que a gente possa meditar. E aqui eu comento com você, o que você acha? Será que é certo vender coisas dentro da igreja? É melhor vender fora? É melhor vender dentro? Tem um espaço reservado para isso? Eu tenho certeza que você, quando já foi em algum evento, todos nós quando já participamos de algum evento, nós já observamos que quando se faz algum evento cristão, um evento evangélico, um evento no segmento gospel, todo mundo tem aquela pretensão, você sempre vê barracas, nós vemos pessoas vendendo CDs, livros, bíblias, gravatas e assim por diante. Nós vemos muitas coisas que as pessoas acabam vendendo e trazendo para que as pessoas o crente possa se entreter depois dos eventos, o que de certa forma traz um lado negativo, que muitas das vezes as pessoas deixam o evento principal e vão para um evento secundário, que é justamente ficar ali observando, admirando e tentando comprar coisas que naquele momento não é tão necessário e acabam esquecendo o foco, que é a adoração a Deus. Pois é, queridos, mas a intenção é que a gente possa pensar aqui um pouquinho a respeito desse assunto, que é um assunto de certa forma polêmico. Há pessoas que defendem, há pessoas que recriminam esse tipo de prática. E eu gostaria que você comentasse aqui o que você acha a respeito disso. Será que é lícito vender nas igrejas? Será que isso é tão necessário, se vender coisas, produtos dentro da igreja? E se nós analisarmos a Bíblia, nós vamos entender que é necessário que exista um espaço separado para que isso aconteça.
dentro das igrejas, nós vamos observar que não é tão lícito, não é tão interessante que isso aconteça, porque isso tira o foco que dentro da igreja nós estamos ali para adorar ao Senhor, para prestar o nosso culto, a nossa reverência a Deus. E a gente observa que isso cada vez mais tem se tornado uma fonte de renda que a igreja optou, e tem sido uma forma das pessoas usarem isso como um complemento para usarem para abençoar a obra de Deus, com algum instrumento, comprando alguma coisa para ajudar dentro da obra, algo físico, algo estrutural, e ao mesmo tempo uma obra social, que é uma coisa importante para se fazer. Lembrando sempre que a igreja não pode ser sustentada e não consegue se manter com esses tipos de ações ou tipos de comércio, porque a igreja é sustentada por Deus e pelos dízimos dos fiéis. Tendo em vista que isso é uma forma de complementar para que possa ser ajudado na igreja em diversas áreas e muitas coisas. Por exemplo, muitas igrejas fazem bazar, fazem outros eventos como almoço, jantares, lanches que possam ser vendidos, fazem rifas e outras premiações e divulgações para que a igreja possa arrecadar lucros, de forma que isso venha a ser investido na obra de Deus. Grandes congressos, isso é uma coisa costumeira, né? Grandes congressos e eventos sempre fazem algum tipo de movimento para que possam arrecadar fundos visando fazer com que aquele projeto, aquele trabalho venha a ser bem feito e no final de tudo Deus ser glorificado e vidas sejam transformadas e alcançadas pelo poder de Cristo Jesus. Mas a dúvida fica no ar. Você concorda ou discorda que é lícito vender coisas dentro da igreja? Mas vale lembrar que Jesus não condenou o comércio em si. O que Jesus condenou é a forma que as pessoas estavam usando o templo para tratar dos seus negócios pessoais ou para deixar a coisa mais fácil para que eles pudessem ficar mais à vontade. Porque tinha pessoas que vinham de todos os lugares, pessoas que vinham de vários países, de várias regiões e vinham para adorar a Deus no templo, vinham para visitar o templo, prestar o seu culto e participar da festa judaica. E era costumeiro que as pessoas vissem e na hora, e quando chegassem para adorar a Deus, muitas pessoas não tinham condições de comprar um animal para oferecer o sacrifício. E você imagina a cena, queridos, aquela tanto de gente vendendo, comprando animais para todos os lados. Tinha boi, tinha ovelha, tinha pássaros, aves, rolinhas, pombas, várias espécies de animais que eram usadas para se apresentar como sacrifício ao Senhor dentro do que Deus permitia. E ali o que as pessoas aproveitavam? Como o templo era grande e era uma grande fortaleza, e dentro do pátio do templo, onde as pessoas podiam ter um momento de se adorar a Deus e entrar para dentro do templo para prestar o seu sacrifício, em vez deles adorar o Senhor, eles não conseguiam, porque tinha aquela algazarra de gente, aquela feira verdadeiramente de pessoas ali vendendo, comprando, enfim, animais berrando, e com certeza o cheiro não era muito agradável, né? Então a Bíblia não dá muitos desses detalhes, mas a gente consegue fazer uma análise do cenário e a gente percebe que o cenário não era aquela mil maravilha. Então era uma coisa bem envolvente, eloquente, as pessoas sempre gritando, pessoas tentando vender, pessoas tentando comprar, pessoas tentando fazer o seu dinheiro. E ao mesmo tempo os animais ali berrando, gritando e outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, tudo isso acontecendo. Quem ia para adorar o Senhor no templo, ele aproveitava que já tinha ali, quando ele não tinha nada, não tinha um animal para comprar, chegava sem nada, ele já tinha a oportunidade de comprar alguma coisa ali para poder já apresentar o Senhor no templo. A princípio, isso era uma coisa que a gente olhando era, nossa, mil maravilhas. Então as pessoas aproveitavam para fazer isso. Só que o que Jesus condenou não foi o fato do comércio em si, mas sim a forma que as pessoas faziam, usavam o templo para fazer isso. Outra coisa que chama a atenção e que Jesus faz um questionamento grande a respeito disso é que ele foi contra as pessoas que faziam câmbio, as pessoas que faziam a troca do dinheiro, porque eles cobravam com usura, cobravam preços altíssimos, taxas de juros altíssimas. Jesus, ao ver aquilo, ele condena essa situação, ele não concorda isso de forma alguma e recrimina isso. Tanto é que ele faz realmente uso da força física para derrubar e fazendo aquilo, ele está chamando a atenção das pessoas para que as pessoas entendessem que a casa de Deus não é lugar para se fazer aquilo, poderia fazer em outro lugar. Talvez Jesus não se importaria se fosse do lado de fora, em outro momento, em outra situação.
Mas justamente na época da Páscoa, onde estava repleta de pessoas e todas essas pessoas vinham para buscar adorar a Deus, prestar o seu culto, e ali Jesus se depara com essa situação de ver aquelas pessoas ali. E logo dentro do templo, onde se prestava um culto a Deus, elas estavam ali logo dentro do templo, aproveitando o momento ali no pátio para que elas pudessem vir deixar a coisa mais fácil. Nós estamos num período em que as pessoas, estamos num período que é considerado o período da Páscoa, e nada melhor do que esse vídeo para que você possa pensar um pouquinho sobre a cena que nós vimos no início do vídeo e pensar um pouquinho, Jesus estava certo? Será que ele fez errado? Será que é lícito vender coisas dentro da igreja? Será que as igrejas estão procedendo certo na forma de anunciar os produtos? Isso até que diminuiu bastante. Até um tempo atrás, na época dos DVDs e CDs, as pessoas vinham com malas de produtos para se vender na porta das igrejas e anunciavam em cima dos púlpitos, e as igrejas foram abraçando isso e foi deixando acontecer. Hoje a gente vê que já tem diminuído mais, ainda mais com essa pandemia, nós temos visto que isso diminuiu bastante. Mas o fato nós precisamos entender e saber separar as coisas. Tem um momento para Deus e um momento de você anunciar produtos para se vender, para você aproveitar o momento dos crentes ali na igreja e você poder também não deixar de estar cometendo um erro como servo de Deus. Mas olhando para a Bíblia, a gente observa que Jesus, sim, ele veio bagunçar. Agora eu queria que você entendesse comigo um pouquinho essa questão. Por que Jesus veio bagunçar? E o que ele realmente bagunçou? Jesus veio, na verdade, para bagunçar o entendimento das pessoas e mostrar que as pessoas, a visão que as pessoas têm de um mundo, a visão que as pessoas têm de Cristo e das coisas celestiais estão totalmente diferentes. E Cristo ele vem realmente para mudar essa história, para mudar tudo isso. E Jesus foi bem claro quando ele disse que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. Então você vê que Jesus, onde Jesus passava, por mais que ele fizesse curas, milagres, realizasse tantas ações, em muitos momentos ele incitava as pessoas, deixava as pessoas furiosas, principalmente os líderes religiosos, deixava muitas pessoas inquietas e coçando a cabeça, porque o que Jesus fazia era totalmente fora do normal, era totalmente fora do comum, e o que eles não costumavam a ver, e que eles achavam que isso era totalmente deturpado e que iria trazer uma revolução e uma mudança de mentalidade na vida das pessoas, e era isso que Jesus queria. Então sim, Jesus veio bagunçar literalmente a cabeça da pessoa que está com a mente totalmente deturpada, que está achando que as coisas de Deus são bagunçadas. Outra coisa que nos chama a atenção é que, trazendo isso para a nossa vida espiritual, a gente vai observar que se na nossa vida nós estamos como o templo do Espírito Santo, estamos usando ele para colocar aquilo que nós queremos para ficar mais fácil servir a Deus, com certeza o Espírito Santo não vai ter prazer de ficar. Então, aqui fica esse conselho para que a gente possa meditar nisso. É certo ou errado o que nós estamos fazendo na casa do Senhor? Muitas coisas que, se a gente for analisar, nós estamos adaptando o Evangelho à nossa maneira de viver. Mas a verdade é que nós temos que entender que Jesus deseja que nós venhamos entender o que está na sua palavra. E quando a gente começar a observar o que está na palavra e pedir a direção do Espírito Santo, nós vamos começar verdadeiramente a viver uma vida diferente. Então, eu quero deixar essa reflexão, esse momento navegando na história de hoje, para que você possa pensar um pouquinho, refletir, e com certeza o seu comentário é sempre bem-vindo para que a gente possa pensar aqui e trazer outros comentários, outras coisas, outras situações que com certeza são embaraçantes, que a gente, ao ler a Bíblia, a gente fica pensando, poxa, mas como que foi isso? Como é que se aconteceu isso? E seria bom com o seu comentário. Então comenta aqui o que você acha a respeito de vender coisas na igreja, comenta aqui o que você acha, se Jesus agiu certo ou não, o que você pensa. Vender coisas na igreja é bom? É certo? É errado? É vantajoso? Tem uma estratégia legal aí para atrair os crentes, manter os crentes mais dentro da igreja, do recinto da igreja do que fora? Então fica aí a pergunta para que você possa comentar. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, comenta com outras pessoas, compartilha esse vídeo para outras pessoas para comentar e ter um momento até de debate entre você e a sua família, para que vocês possam chegar a uma conclusão e pensar, poxa, isso aqui Jesus fez certo, Jesus não fez certo, eu acho que isso aqui não, mas a Bíblia diz assim. Então tudo isso é interessante, são coisas, é apenas um momento para que você possa meditar um pouquinho e você possa elevar o teu conhecimento, te enriquecer a tua vida de forma espiritual. Deus abençoe a sua vida, te vejo no próximo vídeo e lembre sempre, Cristo veio bagunçar sim, mas Ele veio bagunçar o que está errado na minha e na sua vida. Pense nisso.